Paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, essa maior escola do mundo, escola onde nós aprendemos a Palavra de Deus. E mais uma vez, nesta manhã, nós temos a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Nesse trimestre, estamos estudando um tema super importante, um tema realmente vibrante, um tema que nos alegra. Nesse primeiro trimestre de 2021, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Tem sido realmente enriquecedor para nossas vidas e você não pode faltar à Escola Bíblica Dominical, deve estar sempre conosco, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje, lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vamos estar estudando, então, sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Temos hoje novamente aqui conosco para estar comentando esta lição, nossos queridos pastores, pastor Adilson de Souza, pastor William Dias, que estarão novamente aqui conosco trabalhando um pouco sobre este tema. O textual nosso hoje nós temos: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. A verdade prática diz: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. A nossa leitura em classe hoje nós temos o livro de João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 13. Nós queremos, antes de qualquer coisa, queremos orar, primeiro antes de ler o texto, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua graça e a sua bênção. Ore conosco. Senhor, te damos graças, Pai, por esta manhã, em que estamos na Tua presença, em que estamos, Senhor, declinados, Senhor, ó meu Deus, diante da Tua palavra, diante desses estudos, Senhor, para aprendermos mais de Ti, aprendermos, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, dos Teus mistérios, Senhor, ó meu Deus, desta revelação maravilhosa que é a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, estamos estudando sobre a Sua pessoa, estamos estudando sobre a atuação da Sua pessoa, por isso nós te pedimos, age em nossas vidas, fala aos nossos corações, transmite, Senhor, esta palavra, Senhor, àqueles que estão nos ouvindo, àqueles que estão, Senhor, participando dessa escola dominical, que possam receber de Ti a instrução, a revelação, a graça, o poder, a unção, Senhor, do Teu Espírito. Ó Deus bendito, nos ajuda, nos dá a Tua graça, Senhor, ao transmitirmos esta palavra, a aprendermos mais de Ti, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero já, de início, estar declinando aqui os nossos objetivos. O objetivo geral é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Objetivos específicos: desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador, e terceiro, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Eu quero aqui cumprimentar os nossos pastores. A paz do Senhor, pastor Adilson. Bom dia. Bom dia, a paz do Senhor, pastor Felipe, pastor William, a todos os irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, com muita alegria, no coração, para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Amém. Pastor William, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Felipe, a paz do Senhor, pastor Adilson. Bom dia. Paz do Senhor também a todos os nossos irmãos que nos acompanham pela live. E, conforme disse o pastor Adilson, estamos alegres pela oportunidade de poder mais uma vez compartilhar com os nossos irmãos as verdades exaradas nas Sagradas Escrituras. Amém. Glória a Jesus. Eu pediria ao pastor William que faça a leitura do texto, por favor, que se encontra em João, no capítulo 16, versículo 7 ao versículo 13. O senhor com essa boa dicção, por favor. Leiamos então. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais.
e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Aleluia. Está aí a leitura em classe. Você que está conosco, acompanhe juntamente conosco aí, não só os textos bíblicos, mas toda essa lição. Se você tiver a sua revista, pegue sua lição aí, acompanhe conosco. Estaremos estudando nesta manhã, então, sobre este tema maravilhoso, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O que é redenção, né? Redenção, nós vemos aí dos originais gregos, né? Nós não estamos aqui para estudar grego nem hebraico, mas nós vemos aí que redenção vem de alguns termos, né, do antigo grego hebraico, que significa remir, resgatar, salvar, ou seja, um ato de redimir, livramento, pagamento do preço para livramento, para liberdade. Tudo isso aí é redenção. Nós vemos aí em juízo, né, ou seja, na justiça, né, quando você leva uma pessoa em juízo por alguma dívida, a pessoa está devendo alguma coisa e outra pessoa chega e diz, olha, não, eu vou pagar por ele, eu vou pagar essa dívida para ele não vai ficar devendo não, eu mesmo vou pagar. E a pessoa vem e paga o preço e libera aquela pessoa daquela dívida, ou seja, ela realmente vai remir, ela vai redimir aquela pessoa, ela vai pagar aquele preço daquela dívida. E esse é o sentido desta palavra, ou seja, a remissão, né, da dívida, ou seja, o pagamento da dívida. Nós temos a remissão como pagamento e temos a remissão como perdão. Essas duas palavras, elas têm esse sentido de pagamento e a segunda como de perdão. Mas aqui no caso da remissão, ele é pagamento e é perdão ao mesmo tempo, né? Então, nós vemos essa palavra tão importante aí nesse tema, né? A atuação do Espírito Santo na redenção, ou seja, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Deus tinha um plano para pagar, para libertar. Ou seja, é quando aquele escravo que estava no mercado, né, pastores? Né, no mercado escravo lá, e vinha a pessoa e dizia, olha, não, eu vou pagar por esse escravo. Ele comprava aquele escravo e depois dava a liberdade para aquele escravo. Não é isso mesmo, pastores? Né? Ou seja, era essa intenção tinha que daquele... passar por esse processo. Ele pagava, ou seja, ele comprava o escravo e depois dava a liberdade. Ele só poderia libertar aquilo que era dele. Então, por isso que ele tinha que primeiro pagar o preço para depois fazer o que ele quisesse. E o que ele queria era dar a libertação, né, a liberdade. E essa redenção, né, vem justamente nesse sentido, né, essa palavra redenção vem nesse sentido de nos comprou, por isso que a palavra de Deus fala que Jesus nos comprou com precioso sangue, é o que nós vemos lá. Vamos ver, né? O texto é bom, a gente já está folheando a Bíblia. Vocês dizem, como é isso na palavra de Deus? Veja aí, 1 Pedro. Tem um texto de Paulo, pastor, depois até eu gostaria de ler esse texto. Sim. Também, depois que o pastor lê o texto aí de Pedro, mas tem um texto de Paulo que também é muito importante nós citarmos ele, não é? Até para a gente compreender melhor essa questão dessa liberdade que ela advém como resultado de um pagamento. De um pagamento, exatamente. Veja aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado, ou seja, que foste pago, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Qual que era o outro texto, pastor? Então, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. E aí eu quero ler o 19 e o 20, porque aqui Paulo afirma que o nosso corpo ele é templo do Espírito, não é? Sim. Mas ele fala que isso ocorre, não é? Por ocasião dessa compra efetuada, não é? Em nosso favor. Então agora nós somos propriedades de Deus.
E aí ele afirma: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí no 20 ele complementa: porque vocês foram comprados por bom preço. E é isso que Pedro fala lá na sua epístola, esse preço, o preço de sangue. Sim, Ou sim. seja, o Senhor pagou a nossa redenção, Ele pagou para que nos comprou para nos dar a liberdade. É o que Paulo fala, né? E o que o próprio Senhor Jesus fala, né? Que aquele que é escravo do pecado, né? Ou seja, se torna... acho que é Paulo mesmo, né? Deixa eu ver, vamos lá. Acho que é Romanos. Que fala que aquele que... Romanos capítulo 8, se eu não me engano. Deixa eu ver. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 20. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Ele nos comprou para nos dar a liberdade, né? Esta é a redenção feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse pagamento do seu sangue pelas nossas vidas. E que para nós funciona como um dom, né? Como uma dádiva, como um presente, como algo que nós não merecíamos. Exatamente. Não é? Mas que chegou a nós por amor. É como a ilustração que nós fizemos anteriormente. Ou seja, estava o escravo lá no mercado, ele era comprado por aquele senhor pagava o preço, ele agora era dele, ele podia fazer o que quisesse com aquele escravo, inclusive matá-lo. Sim, né? Era a propriedade dele, né? Mas ele, por amor, por misericórdia, ele vai e liberta aquele escravo, dá liberdade para aquele escravo poder realmente estar fazendo o que ele deseja. Olha que interessante, né? Como é que o Senhor, Ele é um Deus amoroso, um Deus piedoso, um Deus misericordioso e que nos dá esse livre-arbítrio, ou seja, Ele nos dá a liberdade de escolher continuar servindo como seu servo ou deixá-lo. Daí vem aquele ponto, né? Que Deus ele não manda as pessoas para o inferno no sentido literal, né? A pessoa escolhe para onde vai. Exatamente. Ele tem essa liberdade, ele foi comprado e liberto. Agora ele escolhe. Agora ele tem a condição de escolher. Que interessante, né? Que coisa maravilhosa. Mas o nosso tema hoje, aqui na manhã, é a atuação do Espírito Santo no plano dessa redenção. Ou seja, essa redenção feita por Jesus Cristo tem uma atuação também do Espírito Santo, né? E eu coloquei aqui uma das perguntas, se o Senhor, né, se Jesus é o Salvador, Ele é o nosso Redentor, né, Ele que pagou o preço da nossa redenção, como podemos entender que há uma atuação do Espírito Santo nessa redenção, pastor Adilson? Na verdade, a atuação do Espírito Santo, nós estamos falando aqui da redenção, mas ele é um plano geral. Na verdade, o plano de Deus sempre foi habitar no homem. O ser humano foi feito com essa capacidade. E Deus, na sua soberania, Ele não cria essa capacidade temporária. Ou seja, é só para um pouquinho, não. O plano de Deus é sempre habitar no ser humano, sempre. Tanto que depois, mesmo depois do arrebatamento, mesmo no céu, nós vamos continuar sendo cheios do Espírito Santo. A nossa eternidade é o contato com Deus, é sermos templo do Espírito Santo. Então, na verdade, o primeiro ser humano a ser cheio do Espírito Santo foi Adão. Né? Ele é criado e ele tem a presença do Espírito Santo na vida dele. Existe o pecado que desconecta, né? Tira essa conexão, aonde a imundícia do pecado faz com que o Espírito Santo se retire. Agora, para recuperar novamente esse plano de Deus que é sempre habitar dentro do ser humano, Jesus Cristo morre na cruz e nos lava com o teu sangue. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Uma vez que nós estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Deus agora volta novamente ao ponto do plano dele continuar, que é habitar no ser humano.
né? Ou seja, então, na verdade, qual a atuação do Espírito Santo no plano da redenção? É trazer novamente o ápice do plano de Deus. Nós somos vasos, nós somos uma peça que foi feita para suportar a presença do próprio Deus. Nenhuma criatura no universo, em nenhum ponto da criação, tem essa prerrogativa de suportar a presença, né, a presença do próprio Deus dentro dele. Então, como entender, né, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção? Ele atua de forma a manter ele mesmo dentro do ser humano. Né? Porque, na verdade, o Espírito Santo lavou a pessoa. Não, quem lava a pessoa é o sangue de Jesus. Aí ele vem, tá, e mantém, ele entra onde ele não estava, onde ele deveria estar, onde ele não deveria ter saído, ele volta, né? E agora ele tem a função de manter essa casa limpa para sempre. Né? Daqui a pouco tem o arrebatamento da igreja e vai continuar. Agora a função dele no plano da redenção é manter essa casa limpa, manter o plano de Deus, que é ser uma família com ele, Deus habitando dentro da pessoa. É para que possa ter comunhão com Deus, porque comunhão. Sem essa casa limpa, né, como o senhor falou, não tem como o homem ter comunhão com Deus, porque Deus é santo. Né? Então, não tem jeito. Para que o homem possa ter esse relacionamento com Deus, essa comunicação com Deus, esse contato íntimo com Deus, é necessário a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer que o mundo não o vê e não recebe, porque na verdade não pode. Não pode por quê? Porque não está limpo. Né? Nós habitamos em casas limpas. A gente varre casa, a gente passa pano no chão, a gente tira poeira. Nós, sendo maus, a gente sabe viver em lugar limpo. Você acha que Deus vai viver numa casa suja? O mundo não o vê e não o pode receber porque está sujo. E a pessoa tem que entender isso daí. Olha, como que eu vou restaurar o plano de Deus na minha vida? Fazer com que Deus volte novamente a habitar em mim, né? Conforme o plano dele. Estando limpo. E como que eu me limpo? O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. É simples. A mensagem é simples. Sim. O orgulho, a vaidade, o egocentrismo faz com que as pessoas não aceitem. E nós vamos ver isso mais na frente aqui, né? Faz com que as pessoas não aceitem. Mas a mensagem é simples. É aceitar. Lava a casa. A gente lava a casa, a gente limpa a casa, né? Se eu for falar assim, olha, fulano vai na sua casa, não é não? Rapaz, é uma ordem de despejo para todas as aranhas, entendeu? Não vai ficar uma teia de aranha, dependendo da pessoa que vai na sua casa, a ordem, né, é assim, ó, limpa tudo, meu irmão, pum, não é que tá sujo, né? Mas dependendo da pessoa que vai chegar ali, é um mutirão, não é não? É um mutirão de limpeza. E nós estamos falando de Deus. Deus não vai habitar em corpo imundo, mas não vai mesmo. E ele tem esse plano. Ele não quer, tá, habitar nós aqui e ele lá. Dentro de nós. Ou o Espírito Santo está dentro de nós para sempre, ou vai estar fora de nós para sempre. E essa purificação, né, é que faz com que essa atuação do Espírito Santo nas nossas vidas seja permanente, nos justificando e nos santificando. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, né? Mas é essa necessidade do Espírito estar fazendo essa obra no coração do homem. Sim. Que, na verdade, é uma obra que, como o pastor falou, né, ela precede, né, a própria, vamos pôr assim, a própria salvação em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo ele que revestiu o homem da glória de Deus, né? Dessa santidade de Deus. E o homem, ao dar lugar ao pecado, ele perde essa santidade. Exatamente. E por isso perde a presença do Espírito Santo. Perde a glória de Deus. Né? Ele abre a porta para entrar um monte de sujeira, poeira e outras coisas mais. Mas esse é um plano, na verdade... Desculpa, pastor William, só quer falar alguma coisa? Pode falar. Não. Então, é interessante porque a gente tem... Nós citamos isso na aula passada, né? Millar Erickson vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo é o ponto em que o Deus Trino, ou seja, a Trindade se torna real para nós, se torna pessoal para nós. Né? E essa atuação do Espírito, na verdade, ela é essencial para a salvação do homem, não é? Porque ela tem que preceder a resposta humana.
Não é? Primeiro o Espírito atua para que depois o homem responda. Não é? E se não houvesse essa atuação, e se a gente volta um pouquinho, né, ou se a gente caminha mais para frente, e a gente dá uma passadinha lá em Romanos 3, Paulo vai dizer que o homem, ele se distanciou de Deus, não é? Se fez inútil, e por isso ele não quer saber de Deus. Não é? Ele não pensa positivo com relação a Deus. Não é? Ele não pensa a respeito da pessoa de Deus. E por isso ele precisa ser auxiliado em graça para que ele tenha condições de responder ao plano salvífico da salvação, né, para que seja redimido em Cristo Jesus. E é interessante que isso é um plano, como nós lemos aqui, né, em 1 Pedro, é um plano eterno, ou seja, Deus fez esse plano antes da fundação do mundo. Sim. Como Pedro fala, em outro tempo, ou seja, um tempo da eternidade, um tempo de Deus. Pedro 1, do 17 ao 21. Isso, né? ou seja, foi muito antes da criação do mundo. Um plano feito por Deus trino, ou seja, essa trindade, né, que nós falamos na lição passada, né, da pericorese, né, ou seja, dessa união, né, dessa unidade, né, dessas três pessoas que... Essa triunidade. Triunidade, né? Ou seja, é algo realmente que nós não conseguimos entender com a mente humana, nós entendemos pela fé, né, porque é um mistério. A Trindade é um grande mistério para nós humanos, mas nós cremos porque nós entendemos, nós vemos isso na palavra de Deus, nós conhecemos isso porque o próprio Deus mostra essa... Nos revelou. Nos revelou, isso exatamente. Nos revelou. A revelação, ela não é segundo a lógica humana. Não. Não é? Eu preciso ter essa compreensão, não é? Que a cognição humana, a capacidade humana, não é? Essa lógica que é construída pelo próprio homem, ela não é capaz de discernir, né, os caminhos de Deus. Então é necessário que Deus atue para revelar ao homem o seu ser, a sua pessoa, quem ele é de verdade. Que coisa maravilhosa. Ou seja, Deus, ele faz um plano na eternidade, antes de criar o mundo, ou seja, ele com a sua presciência e a sua onisciência, conhecendo todas as coisas, ele sabia que o homem necessitaria de salvação, de perdão dos seus pecados, e essa trindade, eles elaboram este plano, eles projetam o plano, assim como nós projetamos a nossa vida, muitas vezes, né, uma casa que a gente vai construir. O próprio Deus, antes de criar, ele projeta, ele faz, não, peraí, aqui vai ter um problema, nós vamos já projetar a solução desse problema que haverá nesse ser que nós vamos criar, que tem vontade própria, que tem livre-arbítrio, que tem é um ser moral, assim como nós, ou seja, vamos criar já um plano para que esse homem tenha o escape, tenha solução para ele sair deste problema que haverá, que ele já encheu. Que Deus maravilhoso. É esse problema que haverá, o que falamos na outra lição, é a liberdade de escolha torna possível essas criaturas se voltarem contra ele. Sim. Então ele já prevê, entendeu? Uma ação em cima desse retorno que é possível, em cima da liberdade que ele deu. Então ele nunca é pego de surpresa, entendeu? Na verdade ele está pronto para qualquer reação dessas criaturas livres, até mesmo a reação de Lúcifer, né, do Satanás, né, do querubim, quando ele cai, né, já está pronto o tombo dele também. A própria condenação, inclusive. Exatamente. Eu costumo pensar que Deus não reage, não é? Deus age. Deus age, é verdade. Ele age porque ele conhece todas as coisas, né? E as Escrituras afirmam que ele conhece o fim desde o começo. Exatamente. E é interessante que aí nós vemos a Trindade planejando, ou seja, traçando um plano para a redenção do homem, para a salvação do homem. E aí nós vemos que não é apenas Jesus Cristo que atua na redenção, como às vezes a gente é levado até mesmo a entender, não, Cristo é quem nos dá a redenção, ele que é o Salvador. O Pai é só Criador, o Espírito Santo é só o Consolador. Não, a atuação da Trindade é também no plano da redenção. Não só também, mas com certeza um ato da Trindade, né? Não é um ato apenas do Cristo, de Jesus feito. Ou seja, nós vemos aí então que existe então não só uma atuação do Filho, mas também uma atuação do Pai, não é isso mesmo, pastor William? Sim, com certeza, né? O autor da nossa lição, ele destaca que a salvação da humanidade, como nós falamos aqui, foi um projeto do Deus Trino e Uno.
Exatamente. planejado antes da fundação do mundo, e que cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. Aqui nós temos aquilo que em teologia nós chamamos de economia da salvação, né? Para que a gente entenda melhor, a gente estabelece alguns papéis específicos, não é, para cada uma das pessoas da Trindade agindo para a salvação do homem. Mas se nós considerarmos que o nosso Deus é trino, não é? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Uma das pessoas nunca vai agir em detrimento à parte da outra. Sempre haverá uma ação conjunta, não é? Sempre haverá uma ação, não é, que vai demandar a atuação das três pessoas. E aí a gente pode destacar que o Pai sim atuou na redenção. Não é? Não só o Filho e nem só o Espírito, que é o tema da nossa lição hoje, mas o Pai também atua na redenção, porque é desejo do Pai enquanto Deus, não é? Enquanto Deus é desejo do Pai, do Filho e do Espírito, porque aqui não há uma vontade autônoma, não é? Aquilo que diz respeito a uma pessoa diz respeito às demais pessoas, não é? E essa vontade, então, ela parte do Deus Trino, e como partindo do Deus Trino, todos os três estão agindo, não é, para que este homem seja então redimido, seja, não é, retirado do escravo, do mercado de escravos. E a gente pode ler Romanos 8, a partir do versículo 29 ou do 28, para ficar mais claro, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por sua vontade, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos, e aqueles que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente verifica aqui, não é, existem alguns termos que nós já estudamos aqui, como predestinação, eleição, não é? A teologia pentecostal, ela não abraça aquela ideia determinista ou fatalista dessa doutrina, mas a gente verifica aqui o Pai atuando, não é? O Pai que conhece de antemão, não é? E que elabora junto com as demais pessoas da Trindade, o texto que a gente pode ler lá de Pedro, não é, que antes da fundação do mundo ele preparou, não é? É ele quem estabelece o preço, mas é ele também quem prover o resgate, não é? Porque esse resgate ele é pago ao próprio Deus, porque Deus é o ofendido. Exato. Quando o homem peca, não é? E por isso então Deus atua para resgatar esse homem. Então Deus, não é? Desculpa, pastor. Sim? Esse é um ponto importante nós destacarmos, porque muitos pensam que Deus pagou o preço da redenção do homem do diabo. Assim, Deus pagou para o diabo. Deus não pagou para o diabo. Não. Né? O homem se fez escravo do pecado. Sim, sim. E por isso se colocou em oposição a Deus. Né? Mas o ofendido é Deus e não o diabo. Deus não pagou para o diabo o preço da nossa redenção. Deus não comprou no mercado de escravos, né, do diabo, né, como alguns pensam que foi um preço pago, Jesus pagando a sua vida, dando a sua vida para pagamento do pecado do homem para o diabo. Não, de jeito nenhum. Até porque Deus não deve nada ao diabo. Sim. Né? E essa ideia é uma ideia equivocada e que, na verdade, é uma releitura de uma heresia antiga, né, em que se afirmava que não, Deus tinha que pagar, né, como se fosse um dote, né, ao diabo para que o homem fosse liberto, então, do seu pecado. Mas a gente entende que não é assim, porque, na verdade, o homem estava debaixo da ira de Deus. Sim. Então, a sua condição ela precisava ser alterada, mudada, o seu status precisava ser transformado, não é? Ele precisava sair da condição de culpado e de alvo da ira de Deus, não é? Porque é importante que se diga isso aqui, pastor, porque quando a gente fala, não é, que o homem estava no mercado de escravos, às vezes a gente tem a ideia de que o escravocrata aqui é o diabo. Sim. Né? Sim. Mas a gente precisa pensar na ira de Deus. Não é? Porque esse homem que está em pecado, escravo do pecado, e por isso faz a vontade do diabo, ele, na verdade, ele é alvo da ira de Deus, ele está sob a ira de Deus.
não é? E ele precisa então ser redimido para sair dessa condição de alvo da ira de Deus, para passar para a condição do amor e da graça de Deus. Não é? Quando a gente lê João 3,36, afirma lá, aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Exatamente. Não é? Então, quem é que deve ser então pago, né? Ou a quem deve ser pago? Quem é que deve ser? Porque quem foi ofendido foi o próprio Deus. Então é Deus que precisa ser. Me falhou agora a palavra, mas é Deus quem precisa ser. Me ajudem, por favor. Deve ser o que o senhor está querendo dizer, é o que diz ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Olha só o que diz, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós creio que já falamos isso na lição passada, mas é bom nós voltarmos a esse ponto. Versículo 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sim. Ou seja, Deus estava realmente fazendo aquele resgate para ele mesmo. Sim, sim. O homem estava preso no pecado, era escravo do pecado, e Deus faz com que aquela condição de escravo do pecado seja resgatada, ou seja, reconciliada, seja refeita, mas consigo mesmo. Sim. E aí me voltou o termo. Quem deve ser reparado é Deus. Reparado, sim, a reparação. A reparação deve ser feita a Deus. A Deus, exatamente. Não é? Porque quem foi ofendido foi Deus. Então, essa reparação é devida a Deus. Então, na verdade, é Deus quitando a dívida consigo mesmo que o homem possuía com ele. Interessante. Que Deus misericordioso. Um escritor vai dizer assim, que Jesus Cristo crucificado é Deus dando um salto na história e chegando até nós antes dele mesmo. Antes dele mesmo, meu Deus do céu. Exatamente. Sim, entendeu sim. como é que é? Uhum. Antes dele mesmo, porque se ele não nos justifica antes dele chegar, não tem chance nenhuma. Não tem, encerrou. Então ele pula no tempo. Jesus Cristo crucificado é um salto que ele dá no tempo e chega até eu e você antes dele mesmo, porque a ira está vindo aí. E esse antes dele mesmo é antes que ele venha como juiz. Sim. A julgando, ira está vindo aí. O dia da derramando ira sua está vindo aí. Trazer Então, uma exatamente. justiça justa, Sim. que não cabe apelação. E esse é um ponto importante. Né? Por isso ele atua antes. E aí, Steve Lawson vai dizer que a salvação não é uma recompensa. É misericórdia. Mas ela é um presente para o culpado. Nós Exatamente. éramos devedores. Mas, verificando a nossa condição de incapacidade em quitar essa dívida, o que foi que Deus fez? Quitou a dívida em nosso lugar. Glória a Jesus. E vamos já para o tema principal, né? Que já passamos meia hora, olha só como é que passa rápido. É muito né? rápido, né? O que o Espírito Santo fez e faz nessa redenção do homem, né? Qual é esse papel do Espírito Santo, então, pastor Adilson? Então, a palavra aqui, chave nessa resposta, é convencer. Né? A palavra convencer vem de convincere, né? Grego, duas palavras junto. A palavra con significa junto e vincere, vencer. Então, quando se ouve que ele convence o mundo, ele está dizendo assim, olha, ele veio para ajudar o mundo a vencer. É fantástico isso daí. Ou seja, nós não vencemos sozinhos. Consegui, não, você não conseguiu. Não conseguiu. Recebeu uma ajuda e de 99,9%. Né? Então, o convencer, o convincere, né, vencer junto, né, nos mostra isso daí. E quando esses versículos de 8 a 11 de João 16, que ele veio, né, convencerá o mundo do pecado, da juízo, da justiça. Do pecado, o Espírito Santo nos ajuda a vencer o quê? O pecado da incredulidade. Porque Jesus vai dizer, porque não creem em mim. Então, eu não consigo vencer a incredulidade sem ele. Esse vencer junto, eu não consigo vencer, eu não consigo crer em Cristo, crer no Evangelho, crer na obra. E aí vem convencer o homem da justiça. Né? Então ele vem convencer o homem do grande amor de Deus que justificou ele na cruz. Porque tem gente que não consegue acreditar nisso. Vai dizer assim, eu não acredito que Deus me ame tanto. Ele precisa do Espírito Santo que ajude ele a crer nisso, a entender esse grande amor e a aceitar esse grande amor. Né?
e convencer o homem do juízo. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda a vencer a incredulidade de que o príncipe deste mundo está condenado. Ou seja, existe um dia, que nós falamos agora, esse dia do juízo, né? E o Espírito Santo vai mostrar, vai nos ajudar a entender que já começou esse juízo. O juízo já começou. O dia está chegando, mas ele já começou. Qual o rastro desse início? Satanás. Ele já foi julgado e condenado. Então, na verdade, o grande dia está chegando para nós. Mas o derramar da ira de Deus já começou. E foi em cima de Satanás e 1/3 dos anjos. Olha isso daí. E nós, por um ponto visível, palpável, também podemos pegar rastros do juízo. Como? Tudo isso que acontece. Isso aqui é ira, ó. Estigmatismo e miopia é ira. Ira de Deus. Efeito do pecado. Nós já estamos sentindo o efeito desse dia. O hemograma que você fez, que veio com alteração, já é efeito desse dia, já é vamos colocar assim, um relance, uma sombra desse dia, e que vai ser sem misericórdia. E de repente nós estamos olhando para um tempo onde o corona está derrubando a rodo e a torta e a direita. Nunca ninguém viu tão visível a linha fina entre vida e morte. Ao ponto de que se fala assim, fulano da casa do lado morreu, não sofre tanto impacto quanto era alguns anos atrás. Ou há um ano atrás. Sim. Há um ano atrás falava assim, fulano morreu. Hoje não, o fulano morreu, mais um. Essa situação comum da morte, né, vem nos colocar dentro de um outro, de um atravessar de linha, de um outro mundo. Hoje nós estamos vivendo mais a dimensão eterna do que a nossa própria dimensão. Então hoje Deus vai falar assim, olha, o Espírito Santo, ele te convence, ou seja, ele vence junto com você. Sem ele você não vence. Entende uma coisa? Aí nós vamos falar daqui a pouco, não vamos entrar nesse linha agora não, mas daqui a pouco vamos falar sobre o problema de extingui-lo. Porque quando você extingue, apaga, mata, o único que pode vencer junto, você já era, cara. Seu diploma, sua beleza, entendeu? A sua fala, quem você é, não interessa, não vai conseguir. Tanto que o mundo não consegue superar. Né? Sozinhos nós não vencemos o pecado. Sozinho não. Nós não Deixa vencemos. eu colocar aqui de novo o meu aqui, porque isso aqui já é efeito já de que a coisa está pegando, tá, gente? E vai piorar. Em Cristo Jesus a gente escapa. Nós vamos retornar. Não vamos continuar. Mas sem Jesus, isso aqui é só o começo. Pancadaria ainda vai pegar ainda. Ou seja, precisamos realmente deste que convence, ou seja, que está junto conosco para vencer o pecado e vencer, né, esse grande dia que virá contra todo aquele que desobedeceu a Deus, que desobedece a Deus. E essa é a atuação que ele fez e que ele faz. E que ele faz. É tão continua. terrível que tem gente que acha que o simples fato de acreditar em Jesus Cristo crucificado não é justiça. Ele tem que dar um monte de coisa, ele tem que ajoelhar no milho, ele tem que subir uma escada, ele tem que pagar um negócio, pagar outro para conseguir. Ele precisa que o Espírito Santo convença ele de que a cruz é o suficiente. Se eu faço alguma coisa a mais, eu estou tirando a suficiência da cruz. Eu tenho que entender, Jesus Cristo morreu por todos os meus pecados. E eu não posso fazer mais nada, e nem tenho como fazer. Não tem. Eu tenho que aceitar essa morte na cruz e não cortar a suficiência dela, dizendo que eu posso ajudá-lo. Eu não posso ajudá-lo. A Bíblia diz que ele subiu sozinho, que ele pisou o lagar sozinho. Ele vai dizer, ninguém estava comigo, eu pisei o lagar sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E é essa atuação do Espírito Santo que nós sempre pedimos e devemos estar convencidos por ele, né, de que precisamos da atuação dele nas nossas vidas para que nós possamos vencer
este pecado, este mundo. Bom, eu tenho outra pergunta aqui, pastor William. A promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo é importante para essa redenção. Por quê? Por que essa promessa de Jesus? Quando Jesus fala assim, olha, e eu vou enviar um outro Consolador. É interessante que o Espírito Santo sempre atuou, como nós falamos, no plano da redenção. Sim. Lá na criação do mundo, ele atuou. Quando Jesus veio, ele que foi o agente vamos pôr assim, da encarnação, né? Obrigado, exatamente, ou seja, foi ele que colocou ali no ventre de Maria, né, que ela concebeu do Espírito Santo, sim. Né, foi ele que desceu em forma de pomba sobre o Senhor Jesus e fez com que ele tivesse condições no estado humano, porque Jesus ali era homem, de poder realizar todas aquelas obras através do Espírito Santo, ou seja, ele sempre esteve atuando, né, na redenção, e hoje ele também tem esse papel, é um papel importante na redenção, sim, né? Com certeza. E por isso que Jesus falou, disse, olha, eu vou enviar um outro Consolador, que é o Espírito. Mas por quê? Né, ele teria que enviar esse Consolador, não poderia continuar atuando como ele atuava no Antigo Testamento, que era em porções. É interessante isso, né? Porque os servos de Deus, eles tinham o Espírito Santo. Sim, né? Dizer que o Espírito Santo não existia, não estava... Não, ele agia de forma... Sempre agiu. Né? Nós vemos lá, desde a criação, desculpa eu me alongar aqui um pouco, mas eu estava ouvindo um comentário, agora não lembro qual foi o comentarista, que ele estava falando sobre a questão do Espírito Santo lá pairando sobre as águas? Não, depois, né, lá depois da criação do mundo, depois que o homem pecou, o Espírito Santo atuando na consciência, isso, lembrei, na consciência do homem, ou seja, era ele que convencia, quando Deus fala a Caim, disse, olha, o pecado está diante de ti e sobre ele você vai dominar. Ou seja, Deus atuando naquele tempo na consciência do homem. E mais à frente o texto vai dizer, né, pastor? O meu espírito não contenderá. Exatamente, era isso que eu ia ler, né, lá em Gênesis capítulo 6, né? Ou seja, olha, o meu espírito, ou seja, o Espírito Santo é que convencia o homem na sua consciência, ou seja, aquela dispensação da consciência era a atuação do Espírito Santo na consciência do homem para que ele deixasse o pecado, para que ele se convertesse a Deus, né? Já naquela época, a atuação do Espírito Santo já era muito patente, isso na consciência do homem. Por isso que esse texto que o senhor falou, que é Gênesis capítulo 6, né, não contenderá o meu espírito, ou seja, o Espírito Santo que estava ali convencendo ainda o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo, só que numa outra dispensação, de uma outra característica do Espírito Santo. Mas hoje, né, o próprio Senhor Jesus disse que ele precisaria vir. Sim. Por que, pastor William? Então, pastor, nós precisamos, eu quero só chamar a atenção dos pastores e da nossa audiência para um texto que nós temos em Joel 2:28, né, que é a promessa lá do derramamento do Espírito. Né? Uhum. Porque aqui nós temos também não só a promessa do derramamento do Espírito, mas essa promessa ela se dá no ambiente da redenção. Sim. É a promessa da redenção futura de Israel, e o que vai marcar o início dessa redenção é o derramamento do Espírito. Se nós pensarmos que a redenção ela é obra de Deus, e como nós já vimos aqui que ela é obra de Deus em Cristo Jesus, o homem natural não pode entendê-la, não pode compreendê-la. E Paulo afirma isso na 1 de Coríntios 2:13, que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque para ele parecem loucura. Elas se discernem espiritualmente. E como é que elas se discernem espiritualmente? Elas se discernem pelo Espírito. Então, qual é a função do Espírito no processo, da redenção e por que ele é tão importante? A gente pode ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:6, em que Paulo fala da iluminação do Espírito. Então, é importante e é necessário que o Espírito venha, sim, para promover a iluminação. E aí, o texto diz... Isso, 4:6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face
de Jesus Cristo. Então essa iluminação, ela se dá por obra e graça do Espírito. Tem mais um texto aqui, nós poderíamos citar Efésios 1:18 também, mas o Espírito Santo ele tem esse papel de iluminar, de tornar visível, claro, não é, para o homem o quadro da redenção, o drama da redenção. É o Espírito que promove essa revelação na face bendita de Jesus Cristo. E como o pastor Adilson já disse aqui, não é, o Espírito tem a função de convencer, não é, persuadir. Não é? E é interessante essa expressão, na face de Jesus Cristo, que é o que o próprio Senhor Jesus falou. Disse, olha, ele não vai falar, ele vai falar Não, do que de isso mim. Aí, isso aí. Ele me glorificará. Não é? Eu costumo afirmar que o ministério do Espírito é o ministério do holofote. Não é? Ele traz glória sobre Cristo. Não é? Ele traz glória sobre o drama da redenção. Ele faz com que o homem compreenda, entenda, seja iluminado a respeito dessa obra que Deus em Cristo fez. E ele vem para persuadir, não é? Convencer o homem, não é, do pecado. O pecado aqui está até no singular, não está no plural. No singular falar isso. é o pecado da incredulidade, como o pastor Adilson aqui já disse, não é? Da justiça, que é a justiça impecável de Cristo, não é? É aquela justiça que é uma justiça inigualável. Não tem justiça humana que se iguale à justiça de Cristo, porque é uma justiça sem pecado, é impecável. Não é? E Cristo mesmo chega a dizer aos seus perseguidores, algozes, quem me acusa de pecado? Porque ele não tinha pecado. Não é? E sobre o juízo, que é a questão que o nosso irmão Adilson, pastor Adilson também já trabalhou, que é do juízo por Deus sendo executado. O Espírito, então, ele é importante para a redenção porque ele ilumina, ele persuade, ele convence, não é? Mas ele também aplica a redenção no indivíduo humano. Não é? E aí, na economia da salvação, que é um termo que é utilizado por alguns teólogos para deixar, não é, a obra da salvação a nós mais inteligível, né? Se afirma que o Pai planejou, o Filho executou, mas é o Espírito quem aplica. E aí a gente pode ler Tito de número 3, versículos 4 e 7, eu particularmente gosto muito dessa passagem, porque aqui Paulo está dizendo o seguinte, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, olha o que ele vai dizer aqui, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, por que é que era importante que o Espírito viesse, que o Consolador viesse, que o Paracleto viesse, para que, não é, nós tivéssemos esse auxílio de Deus para que fôssemos iluminados, para que fôssemos convencidos e persuadidos, e para que essa obra se tornasse real para nós. Não é? Para que ela fosse aplicada em nós, e nós fôssemos, então, alvo dessa obra lavadora, regeneradora e renovadora da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aí, só para terminar aqui, né, Sproul vai dizer o seguinte, a regeneração é a transformação de vida nova a almas mortas. E é por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Esse nascimento do Espírito é que vivifica o homem e torna ele faz capaz, do homem nova criatura. Capaz de receber, né, a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Né? Ele mesmo vivifica, ele mesmo purifica, ele mesmo santifica e ele mesmo habita. Que obra maravilhosa. Porque no início da história, como falamos antes, o plano de Deus era habitar em toda a raça humana. Se Adão não tivesse caído, isso seria automático. Natural. Saía alguém de Eva, já saía, entendeu? Com o Espírito Santo, né? Tanto que não havia... a ordem foi para que o homem dominasse animais, mas não se lê domine outro homem. Sim. Não haveria... O plano de Deus, no início, não era para ter presidente, governador e prefeito. Cada um ia receber a ordem diretamente de Deus, porque o Espírito Santo estava dentro dele.
Então, quando essa desconectação, desconecta, né? Agora o plano continua, mas não continua de forma geral, ou seja, continua para quem quiser. Uhum. Isso Sim. é importante, né? Porque existem nações que vão dizer que só porque nasceram naquela nação já são salvos e já tem direito ao céu porque nasceu naquela nação. Não é assim, né? Agora não é geral mais, entendeu? Nasceu de mulher, agora você vai receber uma informação e uma ajuda do Espírito para escolher. Se você disser sim, eu aceito, o Espírito Santo entra e não sai mais. Glória a Jesus. Vivifica. Vivifica, né? E continua vivificando até o arrebatamento e depois que não sai mesmo. Glória a Jesus. Muito bem. Nós temos aqui mais temas aqui, mas nosso horário já extrapolou, rapaz, né? Olha só, agora que eu vi, né, que o nosso horário já extrapolou. Mas desses pontos aqui, os senhores têm as perguntas aí também, né? Qual que nós podemos resgatar aqui, né? Vamos lá. Podemos falar de forma bem sucinta, geral, né? Bem resumida. Então, essa outra aí, né? De que maneira, né, o Espírito Santo opera? Né? Quais são as atuações? Ele convence mesmo, né? O Espírito Santo vence junto com a pessoa a incredulidade de que a adoção ela é necessária. Né? Olha, Gálatas 4, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, que é o tempo do Espírito Santo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou os nossos corações o Espírito Santo. Então, o Espírito seu Filho. Então, o Espírito nos ajuda, tá? Nos ajuda a vencer a incredulidade de que nós somos adotados. Ok? Esse ponto que eu coloquei antes aqui, que tem nação que diz que só porque nasceu lá já é de Deus, não é não. Tá? Todos foram destituídos da glória. Está todo mundo ferrado. É o que Jesus falou para os judeus. Não, nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos... Deus falou, até das pedras Deus pode suscitar filho. Vocês não são filhos de Abraão nada, vocês não... Quem não tiver o Espírito, não vai... Ou seja, quem não for adotado, quem não for adotado não entra na casa dele, e acabou. E hoje é geral. E hoje é geral, né, pastor Adilson, porque essa ideia de adoção, ela cumpre aquilo que Jesus afirma quando ele diz, olha, eu vos enviarei o Consolador para que vocês não fiquem órfãos. Exatamente. Não é? Ou seja, o ser humano está órfão. Isso aí. Né? E aí, então, o que é que Deus em Cristo faz? Traz de novo esses seres humanos que se perderam como filhos. Não é? E aí, como é que isso se torna real na vida, não é, da pessoa que abraça o Evangelho e confessa Cristo como Salvador? Não é? É por intermédio do Espírito. Não é? Que faz com que esse indivíduo que estava na condição de inimigo de Deus, de filho da ira e filho da desobediência, conforme diz Paulo lá em Efésios 2, transforma ele em filho de Deus, não é? Por adoção. E aí, então, a gente pode destacar as figuras que o autor da lição pôs aqui, não é? Do Espírito Santo como consolador, do Espírito Santo como ensinador e do Espírito Santo como ajudador. Não é? Porque isso aqui é o que falta ao órfão. O órfão, ele não tem um consolador, porque ele está abandonado à própria sorte. Sim. O órfão não tem um ensinador, porque ele não tem alguém que vai conduzi-lo no caminho da educação. Né? E o órfão não tem quem pode ajudá-lo. Ele perdeu toda e qualquer assistência que ele poderia ter. Né? E aí, então, a figura do Espírito Santo como o Paracleto, aquele que vem da parte de Deus para nos ajudar, para ser nosso amigo. Não é? A figura mais apropriada aqui desse Consolador em João é o amigo, aquele que vem para suprir a carência, não é? Que a orfandade promove, não é? Na vida daqueles que se afastaram de Deus. E a gente tem texto, eu sei que está bastante apertado. Romanos, eu acho que era bom te ler esse texto de Romanos. Sim. Né? Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por causa da adoção. Isso aí. Exatamente. E aí nós temos a nossa maior consolação. Então, para os irmãos que estão nos acompanhando agora, qual é a maior consolação dos filhos de Deus? Temos essa consciência de que de fato e de verdade fomos por Deus adotados, não é? E agora temos intimidade e liberdade para nos relacionarmos com Ele, não é? Como nosso paizinho, não é? Como o nosso grande pai, como aquele que atende a nossa necessidade. É sentir este consolo, né? Sentir que o Espírito Santo testifica no nosso coração. Ele nos dá, é quando nós estamos em aflição, é quando nós estamos tristes, é quando nós estamos desesperados, estamos desiludidos. O Espírito Santo nos dá esse consolo, né, maravilhoso, que Ele testifica que eu sou filho de Deus. Nessa tribulação, não. Ou seja, essa paz que vem, né, do alto, né, de Deus, ou seja, nos dando este consolo, essa segurança de que o meu pai está cuidando de mim. Está cuidando de mim. Você Com pode certeza. ver que o primeiro ato ali, um dos primeiros atos de Deus, foi colocar Adão e Eva para fora. Sim. Literalmente colocou para fora de casa. Ainda colocou um anjo lá, daqui da porta você não entra mais. Então, eles foram postos para fora de casa. Aí, Isaías 56:3 vai dizer assim: também lhes darei na minha casa, de dentro do meu muro, duas coisas, um lugar e um nome. É isso que o órfão recebe, um lugar e um nome. Exatamente. Então nós temos casa, que ele já foi preparar, glória a Jesus, Aleluia. e nós já temos um nome. Pronto. Tá? Hoje os adotados têm um nome. Né? Fulano é da família tal, a família tal tem impacto na cidade. O nome de Jesus tem impacto no universo. E na eternidade, é um nome pesado. Hoje nós temos um lugar e um nome. Sobre todo nome, sobre né? todo nome. Glória a Jesus. E aí Paulo, na 2 de Coríntios, capítulo 6 e versículo 17, Paulo, citando o Antigo Testamento, ele afirma: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Somos filhos de Deus, e esse Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que nós somos esse Não filho precisa de Deus. ninguém te dizer isso. Não. O próprio Deus está testificando dentro Nosso de espírito. você. Glória a Exato. Jesus. Maravilha. Continue, pastor. Posso então, ainda? vai lá, rapidinho. E não só passou, já. consolador, né, mas também como ensinador. Né? O Espírito é o nosso pedagogo. Tá? Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão do Senhor. E aí João serão ensinados pelo Senhor. E aí João 6:45, citando essa passagem, diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então nós temos consolação, nós temos ensino. O Espírito Santo é o construtor do nosso processo educacional, não é? Relacionado à pessoa de Deus e à sua verdade. Então ele vai nos ensinar todas as coisas, e não só isso, ele também é aquele que nos assiste nas nossas fraquezas. Né? Romanos 8:26, na Almeida Revista e Atualizada, o termo lá utilizado não é ajudar, o termo lá é assistir. Ou seja, ele assiste, e segundo o dicionário Priberan online, assistir significa colocar-se junto, achar-se presente, né? E aí a gente volta à ideia do vencer junto. Vencer junto. É o Paracleto. Né? Isso. É o Paracleto, aquele Isso que aí, estava junto. né? ao Então, lado. o Espírito Santo promove o nosso consolo, porque ele faz com que, né, a nossa orfandade seja superada pela presença e pela consciência de que por Deus nós somos aceitos como filho. Ele nos ensina, é ele que vai nos conduzir em toda a verdade. O texto que João diz, né, que ele vem para nos conduzir em toda a verdade. Ele é o nosso pedagogo. Né? Não somente isso, ele também é o nosso assistente, né, porque ele vai nos assistir em todas as nossas fraquezas. Tá? E aí a gente verifica nisso a atuação de um pai com relação a um filho, que está atento a todas as fraquezas e as limitações do filho e pronto a ajudá-los. E aqui Paulo fala dessa assistência no ambiente da oração, daquilo que nos é mais próprio, em que nós
às vezes nos equivocamos por conta das nossas debilidades e fraquezas humanas, mas nós temos a promessa de que o Espírito estará lá como nosso assistente, para que as nossas orações sejam aceitas e recebidas por Deus. Quantas vezes a gente não sabe nem como orar, não sabe nem como dizer aquilo, e é realmente o Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis, né, ele realmente nos ajuda nesses momentos. Muito bem, pastores, chegamos aí ao final, né, e eu queria só, nesse último tópico aí, né, que é reprova, convence o mundo. Isso é importante nós também frisarmos, porque o Espírito Santo ele não só age no cristão, né, não só age na regeneração, na justificação, na santificação do cristão, no convencimento do cristão, ou seja, no entendimento dele em testificar que ele é filho de Deus, né, mas ele também está agindo no mundo. Ou seja, o ímpio, ele sofre, vamos usar essa palavra, né? Ele sofre o trabalho do Espírito Santo para a redenção também, né? Ou seja, não só do homem, mas de toda a natureza. É interessante nós falarmos isso, né? Ou seja, o Espírito Santo está agindo na redenção completa, né, do mundo e do homem. Ele tem que agir no mundo, porque na verdade a igreja sai de dentro do mundo. Sim. Nós somos igreja. Por exemplo, eu nunca fui igreja, nós não nascemos igreja. Sim. Então ele continua trabalhando no mundo para buscar as pessoas, levar as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Né? Então, essa ideia de talvez ele só haja na igreja, não, isso não existe. Lógico. Tá? Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, é no mundo mesmo que ele está agindo. E como Deus ele está atuando na criação. Isso. Na criação. Né? Esse próprio texto de João 16, a partir do 8, ele se dá num contexto de juízo. Sim. Não é? É Cristo afirmando que o Espírito está atuando no mundo, não é? Para que o homem seja ou tenha consciência, tá, da sua condição. Por isso, nenhum homem será diante de Deus indesculpável. Exatamente. Não é? Porque aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus se fez revelar. Né? Não é? E essa revelação se dá por intermédio de quem? Do Né? Espírito. Ela se manifesta na criação, e aí tem um autor que ele diz o seguinte, que na criação o Pai é o arquiteto, o Filho é o executor, e o Espírito Santo é o decorador. Não é? É ele quem vai sinalizando, ele quem vai demonstrando na criação provas da existência de Deus, da realidade de Deus e do risco enorme que o homem está correndo, não é? Se não confessar a Cristo como seu Salvador. Amém, queridos? De forma geral, conclusão, por favor. Pastor William. Nós devemos, pastor, louvar a Deus por essa ação divina em mandar para nós a pessoa bendita do Espírito, tá? Para que nós tivéssemos a possibilidade, para que nós tivéssemos condições, para que nós tivéssemos, não é, como nos voltar para Deus em arrependimento, em reconhecimento e também em gratidão. Tudo isso só é possível porque a pessoa bendita do Espírito Santo, ele está atuando, não é? Atuando para que nós creiamos em Cristo Jesus e aceitemos então a sua obra realizada em nosso favor. Então, o Espírito Santo para nós, apesar de sermos pentecostais, ele não é uma força apenas, ele não é uma energia apenas, não é? Ele não é apenas alguma coisa que acontece, um movimento esporádico no seio da igreja, não, ele é Deus que está atuando para a salvação dos homens. E glória a Deus por isso, porque apesar do nosso pecado, apesar da nossa miséria, apesar dos nossos erros e equívocos, Deus ainda assim providenciou para nós um meio, um escape. O caminho é Jesus Cristo, mas o recurso para que nós entremos por esse caminho é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Amém. Pastor Adilson. 2 Coríntios 5:1, porque nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E sabemos como? Sabemos pela pessoa do Espírito Santo, né, que vem nos consolar numa solidão, porque na verdade é possível você estar em solidão no meio de muita gente. É possível você sentir solidão no meio da igreja.
né? Eu passei por isso em alguns momentos, de outros também, em que passamos por problemas e tem amigos e irmãos que vêm e nos consolam, mas depois eles vão cuidar da vida deles. E você vai para casa com o seu problema. E você se acha sozinho. E você tem do Espírito Santo aquela voz: calma, você não está sozinho. Então, como vai dizer um escritor, precisamos sentir o gostinho do lar. Precisamos sentir o gostinho de casa. E nada melhor do que sentir a presença do Pai da casa. O Espírito Santo é isso, é Deus dentro de nós. Isso não tem comparação. Se você ainda não experimentou, experimente. Aleluia. Deus dentro de você não tem comparação. E o pior, né? Ou o melhor, né? Está acessível. Glória a Deus. É só você dizer sim, aceito. É abrir o coração e deixar que Ele haja, fazendo com que tudo se torne novo, né? Amém, queridos? Vamos estar agradecendo a Deus por este momento, que esta lição possa ficar em nosso coração, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Saiba, sempre que há uma pessoa salva, sempre que aquela pessoa se converteu, foi ação do Espírito Santo. Foi ação do Espírito Santo convencendo, estando junto, auxiliando, ajudando a vencer, né? Ou seja, fazendo com que aquela pessoa vença o pecado, vença a sua maldade, e assim ele vai continuar agindo, porque Ele é Deus, e Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É este Espírito Santo maravilhoso que está na igreja, que está em nós, e que você, ao abrir o seu coração, Ele vai fazer uma obra maravilhosa de transformação, de justificação, de limpeza nesta casa que Ele quer habitar, que é o templo do seu Espírito. Vamos orar ao Senhor, agradecidos a Ele por esta manhã. Pastor Adilson, pode orar? Vamos orar. Senhor Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Aleluia. Nós cremos que o Senhor o planejou e que o Senhor o executou. As palavras não são nossas, são suas. Aleluia. A grande obra, o grande amor é do Senhor, não é nossa. Nós somos cooperadores e muito gratos por isso. Por isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, aleluia, pedimos que essa palavra alcance muitas pessoas. Aleluia. E que o Espírito Santo vá no rastro dessa semente e salve, liberte, aleluia, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por essa aula, que em todos os lugares, homens e mulheres estão se reunindo, aleluia, para buscar orientação e consolo. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus.